Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite a todos. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé, amém? A paz do Senhor, paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, né? Nós estamos aqui reunidos esta noite. E eu vou pedir para que você, se possível, abra a Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 18, no versículo 20. Quem trouxe a palavra, amém? Glória a Deus. Mateus 18, 20. Todos abriram a palavra? Eu vou ler, tá? Você que trouxe a palavra, abriu, acompanha comigo, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que palavra poderosa do Senhor Jesus aqui, amém? Essa palavra nos dá alegria de servir a Deus, de estar na presença dEle todos os dias, porque a palavra também diz assim, que diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor, que só Ele é o único Deus. E aqui está falando que reunidos em meu nome. Que nome é esse? É o nome do Senhor Jesus. É por esse nome que nós estamos aqui. E é maravilhoso porque Ele disse que onde estiver 2 ou mais reunidos, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está aqui, amém? Por isso eu vou pedir para quem no seu lugar, com a expectativa que você veio nessa sexta-feira cultuar ao nosso Deus, que você ore aí. Abra o seu coração, erga suas mãos ao Senhor e ore a Ele junto comigo. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela Tua graça e pelo Teu favor que nos alcançou. Pelo Teu amor que nos envolve, Senhor, todos os dias. Pela Tua unção, pelo Teu poder que está sobre nós, despedaçando, quebrando todo o jugo. E nós entramos na Tua presença com ousadia, intrepidez e coragem, sabendo que temos um Deus que é Pai, que cuida de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por toda essa semana onde o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos abençoando, nos livrando, Pai, daquilo que os nossos olhos veem e daquilo que nós não vemos, mas que o Senhor nos protegeu e nos guardou. E nós estamos aqui com a expectativa santa, Senhor, de entregar a Ti o nosso louvor, o nosso coração, a nossa adoração, e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A cura, a libertação, a prosperidade, Senhor. Nós estamos aqui com a expectativa do Teu poder se manifestando nesse tempo em nosso meio. A nossa fé está em Ti. A nossa fé, Pai, não está naquilo que os nossos olhos veem, não está naquilo que sentimos.
A nossa fé está na tua palavra, que diz e que garante que o Senhor está conosco diante de toda e qualquer situação. E é nesse nome que nós estamos aqui em oração e queremos nessa noite te render louvor, te render graça. Em nome de Jesus, Pai querido, nós estamos prontos para te entregar o levantar das nossas mãos, os nossos louvores, as nossas palmas. Por isso recebe o nosso louvor como aroma suave, como incenso agradável diante de ti, e o nosso coração aberto e a nossa mente livre, Senhor, para receber a tua palavra. Nós depositamos no teu altar, Senhor, todo cansaço, toda distração, e nos colocamos inteiramente na tua presença e deixamos lá fora toda preocupação e te damos, Pai, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Salmos: louvem a Deus no santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombetas, louve-no com lira e harpa, louve-no com tamborins e dança, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Você tem vida, você pode louvar a Ele nesta noite? Aleluia! Vamos juntos exaltar o nome dEle? Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia! Senhor Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único, Senhor. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei.
Tu és digno. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Você pode cantar? Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia! Seja engrandecido, ó Pai, no nosso meio. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Você pode dizer isso a Ele? Seja engrandecido, Pai, no nosso meio. Tu podes se fazer presente no nosso meio. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha
vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Corajoso, pois eu estou com você, eu jamais te desabandonarei. Não é hora de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Nessa noite. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Tá lindo, mais uma vez. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não pare. Ele está contigo neste barco. Mesmo que você não veja, creia que o teu Deus está contigo. As circunstâncias podem não estar a seu favor, mas o teu Deus não te abandona. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Obrigada, Pai, porque sabemos que podemos confiar em Ti, em qualquer circunstância. Feche os teus olhos neste momento. Levante as suas mãos. Se renda a Ele nesta noite. Seja engrandecido, Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus
no céu louve a Ti. Louve a Ele. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Você pode fechar os teus olhos neste momento, levantar as tuas mãos e, como um ato de rendição, abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Nós viemos aqui, ó Pai, para engrandecer o teu santo nome, e nos recusamos a deixar as nossas bocas fechadas. Nós viemos aqui louvar a Ti, ó Pai, pois somente Teu é o reino, Teu é a glória, o domínio. Abra a sua voz, abra a sua boca, levante a sua voz nessa noite. Santo, santo, santo é o teu nome. Satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de Ti pra contemplar. Arrogantes com tão pouco, quando há muito mais de Ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Oh Senhor, o que é que Tu mostras aos anjos? A Tua beleza, a Tua santidade, o Teu resplendor. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor. Nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo, santo, todo-poderoso, que era e há de vir.
Aleluia. Glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por mais esta noite de louvor e adoração. Somente Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Amém. Podemos assentar? Antes, cumprimente quem está aí pertinho de você. Diga, seja bem-vindo. Deus abençoe, a graça e paz. Meu microfone está fechado, eu acho que hoje a gente não consegue melhorar, né? Fica tranquilo, tudo bem. Dá? Beleza. Aí você me ajuda. Vocês estão bem? Diga, pela fé tudo me vai bem. Olha para quem está perto de você e diga, não desanime. Tudo vai melhorar. Em nome de Jesus. Diga, Deus tem um milagre para você. Amém? Muito boa noite a todos aqui neste culto presencial. Boa noite também àqueles que estão em casa, aqueles que estão em trânsito, viajando, aqueles que estão no trabalho. É sempre muito bom contar com a companhia de vocês. Juntos formamos a Igreja de Cristo, independente de onde estamos. A Bíblia diz que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Então aquilo que nós ligamos nesta noite, o céu recebe. E que o nosso Senhor seja glorificado, exaltado e bendito em nome de Jesus. Amém? Abre um pouquinho para mim, Davi. Só um pouco, tá? 1, 2. A gente precisa aumentar as caixas de retorno ou usar o retorno, né? Aí dá uma melhoradinha. Muito bem. Gostaria de pedir a todos aqueles que estão conosco no desafio de participar deste culto, para que você possa compartilhar o culto desta noite através do Facebook, através do YouTube. Eu gostaria que você pudesse curtir e deixar o seu comentário no YouTube, ou melhor, no Facebook. No YouTube você dá o seu like e também deixa o seu comentário. Isso é muito importante. Está muito agudo aí embaixo ou não? Não? Tá bom? Tá certo. Aqui eu acho que só diminuir um pouquinho para mim. A gente vai ficando de idade. Só um pouquinho. Isso. Tá ótimo. Obrigado. Como sempre eu faço, eu recomendo para aqueles que precisam e querem aumentar a sua fé, conhecimento e graça, que façam o esforço de entrar no YouTube e assistir pelo menos 1 ou 2 pregações durante a semana. Por quê? Isso vai trazer robustez à sua fé. Isso vai te fortalecer. A maior parte dos crentes que se arrastam são crentes que não oram, não jejuam, não estudam a palavra. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. Amém? Eu acredito que Deus tem um milagre para aqueles que vivem pela fé. Nós estamos aprendendo um pouco sobre fé e eu gostaria de reforçar um pouco aquilo que nós já estudamos na semana passada. E eu acredito que se você compreender a dinâmica da fé, tudo aquilo que está amarrado, retido, atravancado na tua vida, vai ser liberado de forma sobrenatural. Posso ouvir um amém? Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz assim: o justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, e gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos e o seu coração para receber aquilo que o Espírito Santo tem para você nesta noite. Obrigado. Nós fomos justificados
por Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Pagou o preço da nossa dívida que era impagável, para que nós nos tornássemos um com Deus, ou seja, que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, porque a comunhão do homem estava quebrada por conta do pecado. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, Adão, e por um homem o pecado foi retirado do mundo, Jesus. Jesus se tornou o que eu era, para que eu me tornasse aquilo que Ele é. Jesus veio para me religar com Deus. Desta forma, arrependidos pelos nossos pecados, nós somos perdoados e reconciliados. Isso é muito importante. Quando nós aprendemos sobre fé, nós precisamos compreender alguns pontos que são muito importantes. Por quê? Caso contrário, a tua fé vai ser aquela fé contaminada. Diga comigo, fé contaminada. E tem muito crente que não sabe que a fé dele está contaminada ainda. Então você tem que ter uma fé pura. Diga comigo, fé pura. A palavra, quando nos mostra, nos revela sobre o assunto fé, nós precisamos compreender algo que talvez seja um tanto quanto complicado num primeiro momento de entender, mas o Espírito Santo vai cooperar com você para que você possa ter uma visão correta sobre fé. Por exemplo, fé é um assunto abstrato. É um assunto que oferece uma certa dificuldade para se explicar. Por isso que costumamos dizer que fé você não explica, fé você vive. Então guarda isso, fé não se explica, fé se vive. Porque nós queremos compreender fé na dimensão do natural, porque o homem é assim. Então ele quer entender fé, raciocínio, intelecto, razão, alma. E eu quero te falar que fé, você só vai ter a tradução ou a interpretação através do teu espírito, do teu coração. Então, na mente, nós não vamos conseguir ter uma explicação lógica, racional sobre o assunto fé. Eu preciso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai me revelar a fé verdadeira. Então, quando eu falo sobre fé verdadeira, você precisa linkar com a fé contaminada. Muitos de nós não nascemos em berço cristão, e mesmo que a gente tenha nascido em um berço pseudo-cristão, chamado de cristão, muitas vezes, na sua prática, nós tivemos muitas máculas, muitas manchas, que são contrárias à palavra de Deus. Então entenda isso, existem religiões cristãs, pseudo-cristãs, chamadas de cristãs, mas não são puras, são contaminadas. Existem seitas fundadas por alguém, e as pessoas que frequentam esta seita, elas obedecem o ensinamento do seu fundador. E existem as heresias, que é o avesso da verdade. Então, quando nós, como igreja, falamos um pouco sobre fé, nós precisamos apurar o assunto. Por quê? Para que você tenha clareza daquilo que você está fazendo. A primeira coisa é você compreender que está num lugar onde nós objetivamos ensinar a palavra da verdade. E ensinar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Vou repetir, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tem muitos lugares
que ensinam sobre Deus, mas debaixo de um espírito de engano e de mentira. E se você não tem o Espírito Santo, você não vai discernir isso. Quer saber como funciona na prática? Se eu coloco uma porção de veneno no chão, o cachorro vem, ele cheira e não come. Mas se eu pego um bife e sujo ali naquele veneno, o cachorro acaba comendo aquele bife e morre. Então o diabo, ele é perito em fabricar enganos e mentiras para desviar o seu povo da verdade. Então as pessoas são sinceras, diga comigo, as pessoas são sinceras, mas elas podem estar sinceramente erradas. Então, para eu viver a fé legítima, a fé verdadeira, a fé pura, eu preciso ir para a Bíblia. Eu preciso confrontar aquilo que se chama por aí de fé, de crença. Eu preciso ir para a Bíblia. A Bíblia é a minha bússola, que vai me dirigir e me levar no caminho certo. Não existem vários caminhos, diga comigo de novo, não existem vários caminhos. Olha o que é que diz em João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Tranquilo, não precisa ficar nervoso, ele está sendo treinado, então tem um desconto. E disse-lhes, quem falou? Jesus. Quem falou? Eu sou um dos caminhos. Não está escrito aí? O que é que está escrito? Eu sou o... Não existe outro caminho. Só existe um caminho. O é o artigo definido, não artigo indefinido, um caminho. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Depois diz, eu sou uma verdade. Eu sou a verdade. De novo, artigo definido. Eu sou a verdade. Jesus não é uma verdade. E depois diz, eu sou a vida. A palavra diz que não existe vida fora dele. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai para o céu, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ter vida eterna se não for por ele. Só por ele. Está compreendendo isso? Então, outra lição que eu acho que é importante você guardar: o caminho, a verdade e a vida, para você entender, é uma pessoa, é o próprio Jesus. Ele está dizendo, você que está à procura de um caminho, eu sou este caminho. Você que está à procura da verdade, eu sou a verdade que você está procurando. Você que está buscando ter vida, eu sou a vida que Deus oferece para você. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai para o céu, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ter vida eterna se não for por mim. Nós não entendemos então fé com a cabeça. Nós vamos ter uma revelação no nosso coração, no nosso espírito. O homem é um ser trino, diga comigo, é um ser
O que significa isso? O homem é espírito, tem uma alma e mora num corpo. O homem não é dicotômico, corpo e alma. Uma coisa é diferente de outra coisa. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Não é. 1 Tessalonicenses, espera aí. O versículo que eu quero é aquele que fala espírito, alma e corpo. Está aí, está pertinho aí. Acha comigo aí. Achou? 23. Muito obrigado, Michele, é esse mesmo. Então, vamos ler juntos? Diz assim: e o mesmo Espírito de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este versículo nos dá apoio para falarmos que o espírito é diferente da alma, e a alma é diferente do espírito. Não é o nosso ensino desta noite, mas só estou dando uma pincelada para a gente ter uma compreensão, porque Deus não se revela na nossa mente, raciocínio, intelecto, razão, alma. A mensagem passa por aqui, mas não conseguimos, através das nossas faculdades mentais, compreender a revelação de Deus. Por exemplo, a verdade é tão verdade para nós que tivemos uma experiência com o Espírito Santo, que se alguém perguntar, você tem certeza da sua salvação? E a pessoa está neste versículo, ou seja, em tudo somos santificados. E por conta disso, não existe em nós nem condenação e nem culpa. Então, alguém pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você diz, tenho. Por quê? Porque a condição para eu ser salvo é receber Jesus no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Agora, perfeitos nós não somos e nunca seremos. Não podemos cometer tropeços primários, erros básicos. Por quê? Agora conhecemos a Jesus, agora andamos na luz, agora devemos fazer a sua vontade. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para ter uma vida de santidade. Sabe o que é ter uma vida de santidade? Uma vida separada. Então nós precisamos ser diferentes daqueles que vivem no mundo e para o mundo. Sem saber, eles estão servindo a carne e pecando. Eles não conhecem a Deus. Eles não sabem que estas práticas afastam eles da presença do Senhor e que traz condenação eterna. Por isso que nós que estamos aqui precisamos compreender um pouco mais sobre fé. Por exemplo, nós tentamos nos esforçar tanto, por exemplo, para ter fé, para ter uma vida financeira melhor. E parece que você se esforça tanto e faz tanto e não consegue ter esta fé. Deixa eu te falar. Como foi para você ser salvo? Você veio num culto, ouviu uma palavra, e o Espírito Santo testificou dentro de você, e você entregou a vida para Jesus, abriu a sua boca, e fez a sua declaração de fé. A partir daquele momento, o seu nome foi escrito no livro da vida, você foi salvo, pela misericórdia de Deus.
pela sua vida, não tem nada a ver com você. Tudo é apesar de nós. Diga aí, tudo é apesar de mim. Fomos alcançados por esta misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Então, quando eu compreendo isso, eu vou viver uma vida diferenciada. Porque aqueles que não conhecem a Deus servem o pecado, e quem serve o pecado está debaixo de uma influência maligna. Por isso que nós precisamos nos afastar de certas práticas, de certas coisas que nós fazemos. A carne quer, a carne gosta. E o diabo te tenta para você ser refém e cair nestas práticas. Por quê? Porque daí a sua fé fica inoperante. Se você quer ver a tua fé funcionando, eficiente e eficaz, você precisa compreender: eu sou um filho de Deus, nasci de novo, vivo para Deus. Tudo o que eu faço é para louvor, honra, para o seu louvor, honra e glória. Eu quero andar na presença do Senhor, num caminho de retidão e justiça. Senhor, desvia os meus olhos daquilo que me traz morte, que eu possa disciplinar os meus ouvidos, para não ouvir qualquer conversa, que eu possa abrir a minha boca como fonte de bênção, que eu possa vigiar para que nenhuma semente maligna seja plantada no meu coração, e que possa sufocar a minha fé, que todos os pensamentos contrários, contrários à palavra, eu possa trazer cativos a Jesus Cristo. Quando você começa a entender o que é ser de Deus, a sua vida então começa a ser transformada pelo Espírito Santo. Então eu disse lá atrás: como é que você tem certeza da sua salvação? Você diz: eu não sei explicar. É algo aqui de dentro. Eu sei porque sei que esta fé é verdadeira. Eu sei porque sei que estou salvo. Eu sei porque sei que existe um céu. Amados, ninguém vai conseguir provar absolutamente nada para nós no campo da fé. É uma experiência que você tem que ter. Havia uma pequena aldeia, há muitos anos atrás, onde não existia nenhuma igreja evangélica. E um pastor sentiu de Deus um chamado missionário para pregar naquele lugar. E quando ele chega ali, ele enfrenta uma grande oposição por parte do homem mais rico que tinha naquela aldeia. E um dia, este homem rico e descrente afrontou o pastor em praça pública e disse: eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você me prove que este Deus é verdadeiro, porque eu não acredito no seu Deus. E se você não provar para mim, eu quero que você vá embora desta cidade e nos deixe em paz. Então, este pastor disse que toparia o desafio. E eles foram para o coreto de uma praça. E este homem, poderoso, porque tinha dinheiro, ele chamou todas as pessoas da cidade, todas as pessoas do entorno, todas as pessoas que moravam próximas. E naquele dia, a praça estava lotada de gente.
lotada de pessoas. E aquele homem, com o coração endurecido, subiu naquele coreto e começou a falar: Deus não existe. O meu Deus é o meu trabalho. O meu Deus é o meu dinheiro. O meu Deus é a minha força, porque se eu não fizer, ninguém faz no meu lugar. Eu não acredito no Deus deste homem. Não existe Deus. E ele falou, e falou, e falou, e aquele homem, o pastor, ele pediu uma direção de Deus. Deus me deu uma estratégia para poder pregar para esse homem, para eu mostrar a realidade do que é uma experiência cristã. Aí, enquanto esse homem bravejava, ele estava ali do lado, humildemente, descascando uma laranja. E o homem não entendeu absolutamente nada, até que disse: agora eu quero te dar a palavra, para que você me convença e convença estas pessoas da sua mensagem, do que você prega. Aí aquele homem, humildemente, acaba de descascar a sua laranja. Ela diz: esta laranja é doce ou azeda? Aí o homem disse: como é que eu vou saber? Eu só sei se eu chupar a laranja. Se eu não chupar, eu não sei se essa laranja é doce ou azeda. Ele disse: do mesmo jeito é o Evangelho. Você não conhece o Evangelho, você não provou o amor de Deus, você não permitiu que a sua graça tocasse o seu coração, e por conta disso, você não pode falar daquilo que você não vivenciou, você não pode falar daquilo que não experimentou. E aquilo que era para ser uma maldição naquela cidade, uma vergonha para o pastor, aquela cidade teve um grande avivamento, e muitas pessoas se converteram naquele dia com uma simples palavra que este homem, praticamente iletrado, deu num coreto de praça. Imagina a oração deste homem: Deus, me capacita para pregar para a cidade, me usa, que esse lugar se converta. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas faz, Senhor. E de repente ele é desafiado por esse homem, um homem incrédulo, um homem sem fé, um homem ateu, um homem com o coração petrificado, muito rico, e de repente ele é desafiado. E Deus, de uma forma linda, converte o coração deste homem que era muito rico, e se torna o primeiro membro da igreja, e bastante gente daquele lugar, praticamente a cidade toda, a aldeia toda. É assim que Deus faz. Então você precisa ter a sua experiência pessoal. Então, com respeito à fé, você precisa compreender que existem vários tipos de fé. Por exemplo, fé para salvação, você já experimentou. Você é lavado, remido, purificado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Só que fé é como se fosse um pequeno músculo, você precisa desenvolver. É por isso que você precisa ser acompanhado, discipulado, doutrinado, para você conhecer o que a Bíblia fala sobre alguns temas inerentes, importantes à nossa vida. Então, nós precisamos ter esta compreensão. Caso contrário, você sempre vai ser aquele crente ioiô. Eu não sei se você sabe o que é um ioiô. No meu tempo a gente brincava de ioiô, e era um círculo que tinha lá um elástico, e a gente, brincava com ele, ele enrolava, desenrolava,
Então tem crente que é crente ioiô. Eu tenho que traduzir para alguns que são novos aqui. Só sabe o que é celular. Não sabe o que é mais esconde-esconde, pega-pega. Não é? Nunca brincou de taco na rua, de queimada. Só sabe o que é celular. Nunca brincou de peão, ioiô, fubeca, tampinha, figurinha. Ah, gente, aquilo que era viver. Então, você tem que ter tua experiência. Então existem vários tipos de fé. Fé para cura, fé para saúde divina, fé para cura divina. É melhor você ter fé para saúde divina do que para cura divina. Quando vem a doença, você fica fragilizado. Então você precisa já estar fortalecido em Deus, todos os dias profetizando saúde para você, de acordo com a palavra de Deus. Porque não existe fé sem você estar respaldado na Bíblia. Então, o que é fé? É orar a palavra. Porque fé não tem nada a ver com autoajuda, tem a ver com a ajuda do alto. Por exemplo, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Não, isso é autoajuda, é uma confissão positiva. Agora, o que é Bíblia? A Bíblia diz: esteja sempre de bom ânimo. Então o bom ânimo depende de mim. O Espírito Santo, ele me ajuda para eu ter bom ânimo. E tem bom ânimo aquele que crê em Deus, aquele que conhece a sua palavra, aquele que vai viver a promessa. A Bíblia diz: estais sempre de bom ânimo. Então não importa o que aconteça, eu preciso brigar com as circunstâncias, com as situações, com as adversidades, para eu ter sempre bom ânimo. Então eu estou trabalhando a minha fé, eu estou falando versículos bíblicos, eu estou fundamentado e respaldado na Bíblia Sagrada. Então quando eu repito a Bíblia, eu estou repetindo o que Deus falou. Então o que é confissão bíblica? Significa eu concordar com Deus, falando aquilo que Ele falou. Então não vem só de mim: eu creio na minha prosperidade, eu creio na minha prosperidade. Você pode dizer isso, mas não ficar só aí. Por exemplo, eu creio na prosperidade que Deus tem para mim como seu filho. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Eu creio nesta palavra, e eu vivo esta realidade, e eu profetizo um milagre para a minha vida financeira, eu profetizo cura para a minha vida financeira, econômica e material, em nome de Jesus. Então olha só, então nós já vimos fé para salvação, fé para a saúde divina, fé para a cura divina, fé para a libertação. Então fé bíblica é aquela fé onde eu concordo com Deus, sem questioná-lo. Porque se existe dúvida, incredulidade e descrença, a fé não funciona. Kenneth Hagin diz o seguinte: se a fé estiver numa sala e a dúvida entrar pela janela, a fé sai pela porta. As duas não convivem juntas. Você precisa compreender: a mente vai tentar trazer dúvida, mas você vai dizer: eu fico com a revelação do meu espírito, eu fico com a revelação do meu coração. E eu quero te falar uma coisa: muitas vezes você não vai sentir absolutamente nada. Sabe por quê? Porque fé não tem nada a ver com sentimentos. Pastor, eu acordei hoje com o meu coração apertado, com medo, parecia que algo ruim ia acontecer. Sabe o que você faz? Eu me levanto em nome de Jesus, na autoridade que tenho como filho de Deus, e repreendo todo o mal que meu espírito está discernindo. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, os teus anjos, protegendo, guardando e livrando toda a minha família.
nos cubra com o sangue de Jesus. Eu creio, Senhor, na tua graça. E toda vez que vier aquele sentimento, nós estamos protegidos pelo escudo de broquel do Senhor. Eu estou escondido. Eu estou escondido. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Deus Onipotente é o descanso. Eu já passei tantos desafios na minha vida, e eu me lembro que eram situações assim de perseguição, injustiça, ameaça. Vocês não imaginam o que eu já vivenciei. Já colocaram um revólver na minha cabeça, no meu peito, já me ameaçaram, já me expulsaram da cidade. E eu ia orar, e um cântico vinha no meu coração. Não vou dizer nem que era na minha mente. Eu dizia assim: eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Senhor Onipotente descanso eu. E eu cantava várias vezes: eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e à sombra de El Shaddai Onipotente descanso eu. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. E eu cantava até aquilo tomar conta do meu coração, e eu cantava, e eu repetia, porque fé é isso, você tem que trabalhar, você tem que ler o versículo, você tem que reler, você tem que abrir a tua boca, você precisa declarar, pronunciar, decretar, pronunciar, profetizar a palavra. Cada vez que o diabo vinha me tentar para eu ter medo, eu dizia: não temerei o que me poderá fazer o homem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E vou viver até quando Deus quiser que eu viva. Quando eu encerrar a minha missão, voltarei para o céu. É assim que funciona tudo, amados. Porque nós temos tantos medos no nosso coração. Sabe quantos versículos sobre medo tem na Bíblia? 366 versículos. Quantos dias tem o ano? 365 dias. E eu perguntei: Deus, se tem 365 dias o ano, por que tem 366 versículos, promessas na Bíblia sobre medo? E olha como que é o Espírito Santo. Ele me disse: por conta do ano bissexto. Aí tem um dia a mais. Se você compreender o que eu estou falando, tua vida vai mudar. Quer ver? Eu vou tentar interpretar, traduzir melhor isso. Então, fé não é um ato místico. Diga aí, fé não é um ato místico. Que tem gente que pensa que fé é um ato místico, não é? Por exemplo, eu vou fazer uma promessa, é um ato místico. Mas isso é uma demonstração de fé, mas não revela a fé. Lembra o que eu falei? O que é que Deus te pede? Muitas vezes não é o que você está fazendo. É aí que entra a fé verdadeira, genuína, legítima, pura. Lembra que eu falei da fé contaminada? Então, muitas vezes a pessoa pensa que é um ato místico. Ou seja, ela está estabelecida em crendices e superstições populares. Aquilo que você aprendeu e acha que é certo. Eu contei semana passada, vou repetir aqui só para reforçar.
Não quero fazer nenhum tipo de crítica a ninguém que está aqui ou que tem esta prática e está nos assistindo. Mas foi uma experiência que nós tivemos. Fomos na casa de uma pessoa, manifestou lá um demônio e nós estávamos orando. E aquele espírito não ia embora. Aí eu perguntei: por que é que você não vai embora? Ele disse: meu ponto está firmado. Eu falei: aonde? Ele falou: dentro do banheiro. E quando eu entrei no banheiro, tinha uma vela de 7 dias e 7 noites acesa. Aí quando eu apaguei aquela vela, ele gritou: agora eu vou embora! Porque aquela pessoa não estava fazendo para Deus. Ela estava tendo uma prática que não era bíblica. Sabe essa coisa de a vela para o anjo da guarda? Gente, presta atenção. Desde quando o anjo da guarda precisa de luz? Porque ele vive numa outra dimensão, diferente da nossa. Quem anda em luz e trevas somos nós. Se você anda na palavra, você está andando na luz. Se você anda na verdade, você está andando na luz. Se você não está andando na palavra, você está andando em trevas. Você vive com cegueira espiritual. Então note como as coisas são sérias. E eu falei um pouco a respeito desse caso, porque a irmã dela trabalhava lá na Bahia, e segundo ela, mexia com forças muito poderosas, e a casa dela era cheia de coisas místicas, e quando ela entrega a vida para Jesus, eu fiquei a noite inteira pregando para ela. Tivemos uma experiência que o espírito saía dela, entrava no filho, saía do filho, entrava no marido, saía do marido, voltava para a mulher, da mulher voltava para o menino, até que: demônio, você está proibido de entrar e sair em outra pessoa, em nome de Jesus. Aí a gente vai ver, tinha lá no tornozelo uma tornozeleira com contas, que foi consagrada. De repente, algum colar, que quando nós oramos e quebramos, aquela entidade se manifesta. Como eu disse, não estou aqui querendo atacar a fé de ninguém, principalmente daqueles que estão aqui e daqueles que não estão, mas de acordo com a prática, vivência, experiência espiritual que tivemos ao longo de mais de 30 anos, segundo a Bíblia Sagrada, é que fazemos de tal jeito. A Bíblia não diz para eu doutrinar os espíritos, a Bíblia diz que devemos expulsar. Olha o que diz em Marcos capítulo 15, versículo 17. E estes sinais, Marcos 16, 17, obrigado. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Diga: eu creio. Olha o que vai acontecer com você se você crer. Você vai ser discípulo de Jesus, amém? Amém? Como dizia o Anderson, amém ou não amém? Amém. E esses sinais seguirão os que creem. Diga: eu creio. Diga: e a cada dia a minha fé aumenta mais. Em meu nome expulsarão. Não diz que eu tenho que doutrinar, diz que eu tenho que expulsar. Vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar. Nessa pessoa não vai ficar mais, em nome de Jesus. Olha o que diz também: falarão novas línguas. Lembra do batismo no Espírito Santo, revestimento de poder? Então, se você quiser ser um discípulo cheio do poder de Deus, precisa buscar o batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e orar muito em línguas. Continua. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, se o diabo tentar matar você,
enquanto você faz a obra de Deus, você não vai ter poder nenhum. Eu tive uma experiência. Eu fui orar por uma pessoa e me disseram assim: olha, eu tenho uma recomendação, uma observação para fazer. Ela foi nas igrejas aí que trabalha muito com libertação em Bragança. Em uma delas, ela estourou o vidro da porta no peito. A porta de vidro no peito. Né, Dirce? O vidro da porta, a porta de vidro. A Dirce disse que semana passada eu disse... Aí eu perguntei para o demônio: você está bem? E ninguém ia falar nada. Aí estourou a porta de vidro no peito. Na outra igreja, falou: só vou embora se vocês colocarem aí o disco da Léa Miranda. Acho que é esse o nome dela. Léa Miranda, a cantora. Aí o demônio começou a dançar, falou: agora eu não vou embora, que vocês me obedeceram. Outra igreja, todo mundo saiu correndo, porque o demônio era muito violento, ele jogou os bancos da igreja tudo para fora. Aí eu falei: agora que vocês contam isso para mim? Mas vamos que vamos, em nome de Jesus, é ou não é? Aí quando eu fui bater palma no portão, o demônio já começou a gritar lá dentro: o que você veio fazer aqui? Vai embora, te odeio. E já fazia várias semanas que essa pessoa estava possessa 24 horas por dia. Aí a senhora, mãe da moça, veio me atender. Falou: pastor, que bom que você veio, tal. Eu falei: vamos sentar um pouquinho na sala, que eu quero conversar sobre a história da sua filha. Foi o que aconteceu com Jesus em Marcos capítulo 9. Coloca aí, 9:24. Marcos 9:24. Disse-lhes, 9:24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na falta de fé. Mais um pouquinho para cima, 20, coloca 20 para mim, por favor. Mais um, só para dar sentido, 19. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha aqui Jesus advertindo aquele povo. Por quê? Porque Jesus estava no monte orando, e os discípulos estavam lá esperando Jesus. Aí quando trouxeram esse menino endemoniado, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus, ele dá aqui a deixa, ele diz: ó geração incrédula. Ou seja, por que que aquela libertação não aconteceu? Por conta da incredulidade. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Continua. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então ele caiu como que desmaiado, né, convulsionando, espumando pela boca. Continua. E perguntou o pai dele, ó Jesus, fazendo aquela anamnese, aquela entrevista. Por quê? Para ele entender o quadro. Aí ele pergunta assim: há quanto tempo acontece isso? Não é? Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Este espírito tem muitas vezes lançado ele no fogo, na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Olha só, ele ouviu falar de Jesus, ele foi até Jesus, e ele chegou lá, ele ficou decepcionado, porque os discípulos não puderam fazer nada. Aí quando Jesus está conversando com ele, ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, faz. Aí Jesus diz assim: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Continua. Olha lá, se tu podes crer, tudo é possível ao que? Então qual que é o segredo? Diga: eu preciso crer. Diga: eu preciso aumentar a minha fé. Diga: a minha vida não é esta vida que eu estou vivendo. Diga: Deus tem outra realidade para mim. Eu subirei a lugares altos. Eu viverei o impossível de Deus.
o seu sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus. Então olha só, e disse-lhe: se tu podes crer, tudo, diga comigo, tudo. Pastor, eu posso sair das minhas contas? Tudo. Pastor, eu posso sair das dívidas? Tudo. Pastor, eu posso salvar meu casamento? Tudo. Pastor, eu posso resgatar os meus filhos das drogas? Tudo. Pastor, eu posso prosperar? Tudo. Pastor, a minha casa pode ser salva? Tudo. Tudo. Tudo é possível ao que crê. Continua. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas nos olhos, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Você sabe, a falta de fé é a incredulidade. Então ajuda-me na minha falta de fé é a mesma coisa de me ajuda na incredulidade. Você tem que orar algumas vezes e pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. A Bíblia diz assim, ó: não estejais preocupados com coisa alguma. Vamos repetir o versículo? Não estejais preocupado. Mais uma vez. Mais uma vez. Essa é a palavra de Deus. Agora, todos os dias nós somos tentados a se preocupar. E tem gente aqui que é caprichoso. Ele se preocupa demais. E se preocupa com tudo. E sabe qual que é o segredo aqui? Deus está dizendo assim: deixa comigo. Você tem um pai. Eu cuido de você. Então quando você se preocupa, você está duvidando de que tem um pai. E de que Ele cuida de você. E de que Ele vai fazer. Então o que é fé? Fé é eu confiar, descansar e esperar. Vamos falar de novo? Confiar e esperar. De novo. Confiar. Ó, quem confia descansa. E quem descansa não tem pressa. Espera. Diga comigo assim: a minha bênção já está a caminho. Não é se a tua bênção vai acontecer, ela já está a caminho. Obrigado. Vamos entender o que nós lemos semana passada em Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual um dia, talvez, Ele nos abençoará. Você consegue entender o que diz esse versículo? Tanto é que nós chamamos este versículo de a chave da fé. Olha o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. O tempo é passado. Quando você perguntar para Deus: Deus, quando é que o Senhor vai me dar? Ele vai dizer para você: eu já te dei. Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Ele vai dizer: já fiz. Quando o Senhor vai me abençoar? Já te abençoei. Olha como é poderoso essa questão de você receber uma palavra da parte de Deus. Olha como é forte. Deus chega para Abraão, nosso pai na fé, e diz para ele: Abraão. No começo era Abrão, depois o nome dele foi mudado para Abraão, ou Abrahão. Sabe o que diz a Bíblia? Sê tu uma bênção. Sabe, quando você não tem uma revelação de fé, você não compreende que o Senhor já liberou sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos. Olha o que diz aqui, ó.
nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que é isso? Onde que está a tua bênção? Diga, no reino invisível, no reino espiritual. De novo, no reino invisível, no reino espiritual, nos depósitos de Deus. Então o que é fé? Eu estendo meu braço pela fé e tomo posse da minha bênção e diga, eu recebo em nome de Jesus. E depois que eu digo, eu recebo em nome de Jesus, eu começo a agradecer a Deus, porque eu sei que aquele milagre vai se materializar. É uma questão de tempo. Aquilo vai acontecer, segundo a vontade de Deus, obviamente. Então a maior parte dos crentes acham que estão debaixo de maldição o tempo todo. Não, eu sou maldito, eu estou debaixo de maldição, deve ter alguma maldição na minha vida. Quando você tem a revelação da bênção, você vai romper com isso, você vai começar a profetizar, eu sou uma bênção, porque tem gente que vive vasculhando a sua vida, de ponta a ponta, não, deve ter alguma maldição, deve ter alguma maldição, deve ter alguma maldição, deve ter alguma maldição. Olha o que diz a Bíblia: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe sentença, não existe maldição. Se nós estamos em Cristo Jesus, se vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você precisa andar segundo o Espírito de Deus. Então imagina Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não dava para a gente ser Abraão, sinto muito, porque você ia dizer, Deus, para o Senhor me tirar daqui, do meio do meu conforto e segurança, para me mandar para um lugar, obrigado filho, para o Senhor me mandar para um lugar incerto, para eu sair daqui eu quero um contrato muito bem amarrado, registrado em cartório, no mínimo com 2 testemunhas, caso contrário eu não arredo meu pé daqui, eu não vou para um lugar que o Senhor vai me mostrar, eu não sei nem onde é, eu nem sei se eu vou gostar. Então o que é fé? Fé implica em obedecer. Abraão, ele foi obediente à ordem de Deus. Vou repetir, Abraão foi obediente à ordem de Deus. Sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus tinha começado uma obra na vida do pai de Abraão, que ficou no meio do caminho. Cuidado para você não ficar no meio do caminho. Abraão tinha um coração em Deus, não se contaminou. O pai dele fabricava ídolos, para você ter uma ideia. E ele foi obediente à voz de Deus. Então cada vez que você passar por uma situação, eu quero que você trabalhe isso. Como se Deus dissesse, meu filho, calma, respira fundo, agora é comigo, eu vou à frente e faço. Sai da frente, pare de me atrapalhar. Quer fazer alguma coisa? Entre em oração e jejum, não para fazer barganha com Deus, diga, minha oração e jejum é para eu ter comunhão com Deus, é para eu trabalhar, diga aí, é para eu trabalhar a minha santidade, a minha separação do mundo, é para eu trabalhar, de novo, a minha sensibilidade espiritual. Por quê? Porque a gente acha que jejum é assim, não, eu vou passar fome e Deus vai me dar o que eu quero.
tipo uma birra que a gente faz por uma rebeldia involuntária. Mas está errado, pastor, a gente pedir alguma coisa no tempo que a gente ora e jejua? Obviamente que não. Mas se o objetivo só for esse, você erra. O objetivo do jejum é: Senhor, me quebranta, Senhor, me fortalece, Senhor, me dá sensibilidade espiritual, quero ouvir a voz do Espírito. Você pode apresentar sua petição: Senhor, estou nesse tempo de consagração, aproveito para orar e colocar diante de Ti o meu pedido. Eu preciso de um milagre, e eu sei que a Tua graça me favorece, eu sei que o Teu favor vem ao meu encontro. Por isso, Senhor, o Teu filho Alberto aqui na terra te pede humildemente: Deus, me abençoe nesta área. E sabe o que acontece? Você vai ver não Deus se manifestando na tua vida. Vou repetir: você não vai ver Deus se manifestando na sua vida. Você vai ver o amor do Pai se manifestando na tua vida. Você não pode se relacionar com Deus apenas como Deus. Você precisa se relacionar com Deus como Pai. E você precisa estreitar esta intimidade com Ele. A maior parte dos crentes não tem intimidade com Deus. Por exemplo, como é teu nome? Vitor. Você já veio quantas vezes na igreja? A primeira vez. O Vitor veio na igreja a primeira vez. Aí o Vitor está precisando de 5.000 reais. Termina o culto, ele vem me pedir hoje. Qual a probabilidade de eu emprestar 5.000 reais para o Vitor que eu não conheço? 0. Mas de repente é a pastora Márcia. E ela me pede 5.000 reais. Eu digo: não, irmão, você não precisa nem justificar. Por quê? Eu tenho intimidade, comunhão, relacionamento com ela. Eu a conheço. Ela me conhece. Com Deus é a mesma coisa, você entendeu, Vitor? Por exemplo, quando a gente tem relacionamento, envolvimento, intimidade, Ele não é apenas Deus, Ele é teu Pai. E geralmente quando nós temos dificuldade para nos relacionarmos com o nosso Pai na terra, nós temos dificuldade para nos relacionarmos com aqueles que estão em posição de autoridade. Aquele que não conseguiu se relacionar bem com seu Pai na terra, vai ter uma certa dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Por quê? Meu pai era muito bravo. O meu pai ralhava por qualquer coisa. O meu pai, ele me castrava, me cerceava, me punia. Aí a pessoa transfere tudo isso para Deus. Quem é Deus? Eu imagino Deus num trono, um velhinho de cabeça branca, nervoso, cara fechada e com um chicote na mão. Não. A figura de Deus para nós deve ser uma figura de amor. Olha o que diz a Bíblia, que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia não diz isso, que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou seja, qual a essência de Deus? Amor. Então imagina você é filho amado. Diga aí, muito amado. Olha para quem está do teu lado e diga: você é filho amado, ou filha amada. Diga: muito amado, muito amada. Sabe, às vezes eu estou carentão de Deus, sabe, eu digo assim: Deus, eu quero declarar que eu sou filho muito amado. Tem gente que não compreende a revelação, fica assim: Deus diz que me ama, Deus diz que me ama, Deus diz que me ama. O senhor tem que provar esse amor, o senhor tem que fazer alguma coisa assim sobrenatural, para poder me convencer de que o senhor me ama. A revelação está em mim.
Deus, eu estou carentão hoje, eu quero te dizer que eu te amo. Eu te quero. Eu não sou nada sem ti. Tu és tudo para mim. Deus, eu te quero muito mais do que eu tenho te buscado. Coloca sede e fome insaciável no meu coração. Tem muita gente que está dizendo assim: Deus, eu quero conhecer o teu amor. E Deus quer se revelar a você, mas você não percebeu isso. Por que é que você acha que acorda todos os dias sem despertar o relógio, às 3 da manhã? Deus quer que você fale com Ele. E se Ele falar com você, ou se você falar com Ele, Ele vai falar com você. Ele quer se relacionar com você. Então fé, ela está relacionada a essa disposição de buscar. Então note, Vitor veio a primeira vez, vou conhecê-lo daqui a pouco, dar um abraço nele, e segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, daqui a pouco o Vitor é meu amigo, é meu irmão. Daqui a pouco, se o Vitor precisar de 5, eu arrumo 10. Mas é o seguinte, presta atenção, é uma via de mão dupla. Se eu precisar também, você já sabe. Tem uns irmãos que reclamam quando a gente coloca lá no grupo de transmissão, ali nós temos irmãos aliançados. Eu digo, irmão, se você não está aliançado, você pode sair do grupo de transmissão, não tem problema. O que eu não posso conceber como teu pai na fé e como pastor, é que você fique murmurando. A Bíblia diz, fazei tudo sem murmuração. Por quê? Porque Deus não recebe. Como é que tem que ser? A gente tem que trabalhar essa cultura. Deus, eu quero te agradecer porque nós temos um grupo de transmissão, porque o Senhor se move através desse grupo de transmissão, porque o Senhor levanta irmãos certos neste grupo de transmissão, porque o Senhor levanta pessoas como oferta extra neste grupo de transmissão, pessoas que vão fazer com alegria e não por necessidade, mas com disposição no coração, com o espírito certo. Senhor, venha se mover nesse grupo de transmissão, venha abençoar todos aqueles que oferecem a sua oferta voluntária e de amor, reconhecimento, gratidão, fé, adoração e temor a Deus. Abençoa cada irmão, aqueles que já entregaram seu dízimo, aqueles que já entregaram sua oferta, aquele que já entregou sua semente. Deus, opera no meio da tua igreja de uma forma sobrenatural, a ponto do teu povo ter muito mais para te oferecer em nome de Jesus. Aqueles que não são dizimistas ainda e nem ofertantes, que eles possam ser, que possam ter esta revelação no coração. Aqueles que não têm sido fiéis, Senhor, levanta filhos fiéis. Aqueles que pararam, que possam voltar, Senhor, a contribuir com a tua obra. Que coisa linda é abençoarmos a obra de Deus, com o fruto do nosso trabalho, do suor do nosso rosto, do calo das mãos, muitas vezes de um corpo cansado, e Deus recebe isso como oferta agradável. Mas nunca murmure. É melhor você não fazer nada do que você fazer murmurando. A Bíblia diz, aí daqueles que desviam um dos meus pequeninos, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no mar. O que significa? É melhor ele morrer sozinho do que levar outros para o inferno junto com ele. Ai daqueles que desviam dos meus pequeninos, melhor lhe fora amarrar uma pedra de azenha no pescoço, de moinho, pesada e grande, e se atirar no mar. Então, nós precisamos compreender que fé envolve amor, não envolve interesse. Por exemplo, eu estou aqui porque eu quero algo de Deus. Você só vai ter algo de Deus depois que você entregar tudo para Deus. Quando você entregar a tua vida, e você dizer assim, não sou mais dono de nada,
Compreenda isso. Não sou mais dono de nada. Tem gente que fala, não, eu entrego o meu dízimo de 10%, 90% é meu. Preste atenção, eu não sou dono de nada. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que Ele põe na minha mão, eu devolvo para Ele. E quando eu faço isso, eu recebo 100 por uma, em nome de Jesus. Nós vemos o poder da multiplicação. 30, 60, 100 por uma. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Aquele que é só interesseiro, não, eu vou fazer para Deus me devolver. Deus, Ele não quer que você só tenha prosperidade financeira. Deus, Ele quer livrar tua alma do inferno. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha alegria. Deus quer que você tenha uma família e viva em harmonia no seu lar. Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa. Deus quer que você esteja debaixo da sua bênção. É isso que representa ser tu uma bênção. Amém? Não se trata do que você faz, mas para quem você faz. Vou repetir, não se trata do que você faz, mas para quem você faz. Fé, ela vai apontar para aquilo que você crê. Só que eu vou precisar traduzir isso para você. Abra aí em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Olha o que é que diz esse versículo. Vou repetir o que eu falei como introdução. Não se trata, não lê ainda, apaga aí para mim, por favor. Que tem gente que é curioso, já começa a ler, perde a explicação. Olha o que eu falei. Não se trata do que você faz, mas para quem você faz. Então vamos ler agora. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou seja, o ídolo não é nada. É um pedaço de gesso, de plástico, de madeira, de metal. Ou aquilo que é sacrificado, o ídolo, é alguma coisa? Não, não é nada. Agora entenda o que está por detrás. Vai lá. Antes digo que as coisas que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, sacrificam aos demônios e não a Deus. Ou seja, aquela imagem, ela é inerte. Ela é morta, ela não recebe absolutamente nada, mas existe um espírito por detrás dela que recebe o sacrifício, e é aí que mora o perigo. E não quero que sejais participantes com os demônios. Continua. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Obrigado. Existem muitos caminhos. Olha o que diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte. Existe um leque de opção para você. Você pode escolher a religião que você quiser, mas isso não te garante salvação. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Cremos num Deus único, diga comigo aí, cremos num Deus único, suficiente, infalível, perfeito e eterno. Isso é escola bíblica discipuladora. Isso aí é beabá. Agora, Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, 8. Me perguntaram, pastor, isso está na Bíblia Católica? Está, é só olhar na Bíblia Ave Maria, você vai encontrar as mesmas passagens. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Obrigado. Esse versículo diz assim que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer ser o único na sua vida. De acordo com a cultura aqui do Brasil, você quer casar e quer que a sua mulher seja fiel a você.
Ela não pode ter outro homem. Do mesmo jeito que você quer que o marido não tenha outra mulher. Ela tem que ser fiel. Só que a fidelidade não pode ser uma obrigação, tem que ser fruto do amor, da cumplicidade, da aliança. Esse é o segredo. Então, o que Deus está dizendo aqui? Numa relação de intimidade, de doação, de entrega, de sacrifício, nós precisamos ser fiéis. Não tem lugar para outro Deus. Não tem lugar para uma fé contaminada, impura, fora dos parâmetros da Bíblia. Deus te ama tanto que não divide você com ninguém. Olha só, Deus te ama tanto que não divide você com ninguém, você é dele. Então eu sou de Deus e Deus é meu. A Bíblia tem um versículo que diz isso, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Hoje se fala muito de pluralidade, e nossa cultura no Brasil é de sincretismo religioso, a mistura de várias práticas e de adoração a vários deuses. A moda agora é o ecumenismo. O que é isso? É o movimento que tem por objetivo unir todas as religiões. Isso vai frontalmente contra os princípios da palavra. Então você precisa conhecer a Bíblia para você poder ter uma fé viva, inabalável. A Bíblia diz que você deve ser como os montes de Sião que não se abalam. Nada pode te abalar. Então quando você está andando por fé, nada vai te abalar. Eu confio no Senhor. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como isso será resolvido. Uma coisa eu sei: eu estou vivendo debaixo do seu cuidado, da sua misericórdia e do seu amor. Eu tenho paz no meu coração. E se você está aqui nesta noite com alguma dúvida dentro de você, se aquilo que foi ministrado te deixou inquieto, te perturbou, te chateou, te aborreceu, talvez tenha confrontado aquilo que você crê e traz com você com tanto carinho, desde muito cedo, eu quero que você ore e diga para o Espírito Santo: me guie a toda verdade. Coloca para nós, por favor, 1 de João, capítulo 2, versículo 22. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. 27. E a unção que dele recebestes, diga: eu recebi uma unção de Deus. Diga: eu tenho uma unção sobre a minha vida agora. E a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Amém. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Diga assim: Deus, eu preciso aprender um pouco mais sobre fé. O Senhor sabe que muitas vezes eu perco o equilíbrio, o controle, o domínio. Eu preciso do teu Espírito me guiando, me fortalecendo e me dirigindo. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, eu preciso romper na minha vida, eu preciso viver tudo que o céu tem preparado para mim. Eu quero te agradar, eu quero tocar o teu coração, eu quero ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado pela tua palavra, pela tua unção. Revela a tua vontade ao meu coração, e que o teu poder possa me firmar no teu propósito, em nome de Jesus. Me liberta
de tudo aquilo que é enganoso, que é mentira, tudo aquilo que vem do inimigo. Em nome de Jesus, eu quero me entregar de espírito, alma e corpo, totalmente ao Senhor, para que eu cumpra aqui na terra o meu chamado, em nome de Jesus. Te entrego a minha vida pessoal, sentimental, afetiva, emocional, profissional, social, espiritual, cristã, ministerial, em nome de Jesus. Só eu oro, curva a cabeça, feche os teus olhos. Pai querido, eu quero apresentar para Ti esta pessoa que veio, esta pessoa que está aqui, esta pessoa que está sendo lavada, purificada, santificada pelo sangue do Cordeiro, esta pessoa que está rompendo, esta pessoa que está recebendo libertação pelo esclarecimento da Tua Santa Palavra, esta pessoa que está recebendo revelação no seu coração, em nome de Jesus, confirma a boa obra que o Senhor começou. Eu creio que Tu és fiel para completá-la, em nome de Jesus. Que todo e qualquer espírito maligno, que todo e qualquer espírito do inferno, que tudo aquilo que é malignidade caia por terra em nome de Jesus. E eu profetizo libertação e liberação para a vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Diga: eu creio que a minha bênção está a caminho, eu creio que a minha fé está crescendo, eu creio que estou sendo revestido de autoridade, poder e unção, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja e assim será. Antes de irmos embora, nós vamos entregar a Deus uma oferta de amor. Uma oferta de amor não pode ser qualquer coisa. Uma oferta de amor é aquilo que a gente separa com muito carinho para poder entregar. Talvez hoje você tenha vindo despreparado. Talvez você esteja caminhando numa crise financeira, vivendo na dificuldade, vivendo na luta. Continua. Vivendo na dificuldade, vivendo na luta. E você precisa da graça de Deus. Continua, filho. Não corta. Onde você estava? Então é importante você ter a revelação no seu coração, porque a obra que Deus faz é completa, amém? E Deus sabe da tua necessidade, do seu apuro, da sua luta, da sua angústia. E quando é que nós somos abençoados? É quando nós plantamos a nossa semente, a gente faz por fé. Muitas vezes você nem tem, você nem pode. Mas quando você coloca no teu coração, se existe uma lei espiritual que se chama lei da semeadura, que aquilo que nós plantamos nós vamos colher, eu vou romper na minha vida financeira. Eu quero romper em demais áreas. Eu quero alçar voos altos. Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Então, quando você se liberta, você não vai reter mais. Aquilo que é de Deus você vai entregar. E Deus tem te abençoado tanto. Segundo as bênçãos que Deus tem te dado, deve ser segundo a fidelidade que você deve ter, porque Deus tem te abençoado tanto, Deus tem feito tanto, e muitas vezes, como que nós fazemos? Eu não posso, eu não tenho condições, não dá. Então, quando você coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, não nas tuas condições, você vai romper. E quanto mais você planta, mas você colhe. E a Bíblia diz o quê? Que nós vamos colher na medida que plantamos. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. Em nome de Jesus. Qual é o nosso desejo? É que você rompa, é que você seja abençoado, é que você prospere, é que você saia das contas, das dívidas, da inadimplência, é que você tenha uma vida desafogada, uma vida de segurança, uma vida de prosperidade. Mas isso não vai acontecer se você continuar guardando, negando, retendo aquilo que é do Senhor.
Então, que em nome de Jesus haja libertação na tua vida e liberação, e que você seja muito próspero, em nome de Jesus. Muda o que você tem vivido. Sabe por quê? Não tem assim uma vida de meia fidelidade, ou de mais ou menos, em cima do muro, café com leite. Não. Você vai pedir para o Espírito Santo, revela o meu coração. E me mostra tudo o que o Senhor quer fazer em mim, através de mim. Eu estou disposto a pagar o preço. Amém? Eu estou disposto a pagar o preço. Separa o teu melhor. Enquanto nós vamos cantar este cântico, nós temos duas maquininhas. Uma está com a Joyce lá, e outra está com a Michele lá. Você pode fazer através do seu Pix. Você pode pedir um envelope. Balança a mão, senão a pessoa não vê você levantando a mão. Você pode fazer o seu Pix agora, 01 014 097 /1000 ao contrário, _54, e a nossa chave é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã. Você pode fazer o seu depósito, transferência. Se você não trouxe hoje, eu sei que você vai estar aqui no culto de domingo, às 19 horas, às 7 da noite. Traga, por favor, no culto das 19 horas, das 7 da noite. E eu acredito que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. Vamos ficar em pé. Uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Pai, eu te peço, abençoe cada dízimo, cada oferta, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem mantido a tua igreja de portas abertas. Se estamos aqui é por causa da tua graça e por conta do seu amor, que tem tocado o coração de irmãos para abençoarem a tua obra, a tua casa, a tua igreja, este ministério. Em nome de Jesus, ouça a oração, os pedidos. Eu coloco diante de ti cada uma das necessidades. Em nome de Jesus, que estas pessoas possam romper na sua vida financeira, econômica e material. Eu estou orando com as pessoas que aqui estão, com as pessoas que estão em casa, com as pessoas que em algum momento vão ouvir esta palavra e vão orar também. Em nome de Jesus, libera, Senhor, da tua prosperidade sobre a vida deste irmão, que humanamente não sabe como se libertar, sair deste atoleiro, das contas, das dívidas, da inadimplência. Abençoa, Senhor. Dê sabedoria, discernimento e estratégia para o teu povo prosperar. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor cuida daqueles que cuidam da sua casa. Eu creio que a semente que sai da nossa mão nunca mais sairá da nossa vida. Eu creio que o Senhor está trabalhando na vida do seu povo para abençoá-los. Em nome de Jesus. E também, Senhor, coloco diante de ti os nossos empresários, empreendedores, aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm negócio próprio, que são autônomos, aqueles que são profissionais liberais. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a tua casa, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Domingo, às 19 horas, às 7 horas da noite aqui.